Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. A gente entendeu com a profecia que o anticristo é brabo, mas os filmes dele nem tanto assim. E hoje a gente continua com essa saga que teve a audácia de fazer apenas um filme bom. Essa saga que teve a audácia de mostrar o inferno em forma de filme para nós. Então apague as luzes do seu quarto e tome cuidado com o verdadeiro sete pele, que são esses filmes aqui, que a gente vai ver hoje na segunda parte da saga A Profecia aqui no canal Piuí. E eu vou fazer uma profecia agora mesmo. Quem não deixar like nesse vídeo vai ser o resto da vida infeliz. E a mulher vai trair. O programa que todo mundo amou está de volta. O Domingão do Faustão! Errou! Não, na verdade é o Estação Piuí, o programa do Piuí lá no canal do Prime Video que surgiu no ano passado, conquistou o coração de muitas pessoas, mas agora está de volta na segunda temporada. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse aqui, meus amigos, é o Estação Piuí. Exatamente, acabou de sair o primeiro episódio agora. Nesse momento que a gente tá falando, saiu o primeiro episódio dessa nova temporada de Estação Piuí, onde, pasmem, nós tivemos muita liberdade criativa. Ou seja, já na abertura é dedo no butico, é gritaria, e o primeiro episódio tem um tema maravilhoso que é definir quem é o homem mais bonito do catálogo do Prime Video Brasil. Tem que admitir aqui que ele não é bonito. Calma. Se você é um fã assíduo do canal Piuí, já deve ter percebido que a gente fez podcasts discutindo esse tema tão relevante para o mundo moderno. Mas dessa vez a gente pegou os galãs do Prime Video e elencou eles numa tier list, onde a gente classifica a beleza de cada um. E vou dizer uma coisa, as pessoas falaram que o resultado foi extremamente polêmico, mas eu não sei se eu concordo. Não, porque ele é o mais lindo da lista. Ai, meu Deus, eu tenho miopia fortíssima. Pra saber se é verdade ou não, é só você clicar no link que tá aqui na descrição e ir conferir a nossa tier list, o primeiro episódio da segunda temporada do Estação Piuí, que tá com nomes como Pedro Pascal, Michael B. Jordan, Idris Elba, Jake Gyllenhaal e tem até brasileiro nessa lista. Então corre agora mesmo, clica no link da descrição e por favor, tá? Não querendo mendigar, mas já mendigando, vai lá e deixa um comentário. Deixa um comentário pra apoiar a nossa família, entendeu? Vai lá dizer assim, que bom que voltou. Eu estava ansioso, nem consegui dormir por um ano esperando isso aqui. E eu abro um compromisso público aqui com vocês, que eu prometo que a segunda temporada está muito, mas muito melhor que a primeira. É verdade isso aí, tá? No vídeo anterior a gente falou sobre A Profecia de 1976, um filme que fez bastante sucesso e acabou tendo uma continuação. E foi ruim, mas ainda assim fez 25 milhões, custando apenas 6. Então o pessoal falou, a conta tá positiva ainda, vamos fazer mais um. Lá vamos nós. E dessa vez vamos tratar o Damien adulto, né? E o nome desse filme originalmente é The Omen. A gente chama de A Profecia aqui no Brasil, mas é The Omen. E pela primeira vez a gente vai ver o Damien adulto. Pela primeira vez a gente vai ver o homem. Lançado em 1981 com direção de Graham Baker de Missão Alien e roteiro de Andrew Birkin de O Nome da Rosa, A Profecia 3, O Confronto Final, nos apresenta o Damien já adulto, com 33 anos, veja só a idade de Cristo. E agora... Todas as idades até 33 é a idade de Cristo, né? 1, 2, 3, 4. A diferença é que com 33 ele morreu, né? Raça absoluta, além da consciência. E o Damien agora está à frente da empresa Thorn. E o que essa empresa faz, eu te pergunto? Espinhos. Cara, eles fazem política, eles fazem livros, eles têm também a parte de antiguidades, eles fazem de tudo. É tipo a Musk Industries, entendeu? Sou eu! Mas aí ele bota, por exemplo, ele não quer botar Musk em tudo. Nesse caso, eles botaram Thorn em tudo. E é tipo assim, vou dizer uma coisa, o Damien é brabo. O cara faz de tudo, ele tem uma boa oratória, ele chega nos papinhos e tal, todo mundo ama ele e ele quer ser, sabe o quê? Quer? Ele aspira ser o presidente dos Estados Unidos. Meu objetivo é a conquista! Mas ele não tá nesse posto ainda, então ele quer começar por baixo.
Ele quer começar sendo embaixador, assim como era o Robert lá no primeiro filme. Só que tem um problema aí, já existe um embaixador ocupando esse cargo. E como que essa situação é resolvida? Exatamente com ele, o Pyong-dog, que vai aparecer aqui, vai mexer nas ideias do atual embaixador, e esse cidadão então vai fazer uma armadilha digna de Jogos Mortais para se suicidar e deixar o cargo livre para o Damian. Assim, o primeiro A Profecia tem umas mortes inventivas, como é aquela morte do jornalista com a chapa de vidro cortando a cabeça dele fora. Porém, aqui é uma parada um pouco mais ensaiada, até realmente parece Jogos Mortais. Tem até aquele tararam, tararam, tararam. Não tem, mas poderia ter, né? Facilmente. É, porque assim, no filme original, o diretor conseguia criar uma tensão antes das cenas de morte, então a gente realmente sentia o peso delas. Aqui, ele até consegue fazer isso, mas quando chega na morte em si, a morte desse embaixador, por exemplo, parece que o demônio incorporou no Kevin do Esqueceram de Mim e fez uma armadilha ali que envolve o cara amarrando o barbante, botando uma arma, aí ele chama uma coletiva de imprensa e quando uma pessoa abre a porta, aciona o gatilho da arma e ele morre. Tipo, cara, ele passou realmente muito tempo pensando nessa armadilha e aí perde um pouco a credibilidade e a crueza da cena. Jura? O Damian então é nomeado embaixador e aí em paralelo uma jornalista, a Kate, se aproxima dele, pede uma entrevista, eles começam a ter uma relação. O que o Damian não imagina é que existe um grupo de padres ninjas que estão com as adagas de Megido e começam a planejar a morte dele, pois eles sabem que agora, com 33 anos de idade, Damian tem que morrer. Damian tem que morrer. E o primeiro ataque ocorre justamente nessa entrevista que o Damian tá dando pra Kate, onde o padre Tarzan invade o estúdio de filmagem, se pendura num cabo de energia e tenta atacar o Damian no ar, enquanto está pendurado, ele tenta dar um golpe, esse padre de 70 anos tenta dar um golpe no Damian. Obviamente a situação dá errada, acontece um curto de energia e o padre morre queimado ali. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Na sequência tá rolando uma caça ali, estão procurando um animalzinho e tal, daí tem cavalo, tem cachorro correndo de um lado pro outro e os padres acham que é um bom momento para atacá-lo. Só que um desses padres já leva a pior, porque o nosso Dr. Dolittle aqui, o Damian, consegue influenciar o cavalo a acabar com um deles e depois o outro encurrala o Damian e pensa, você está ferrado, Damian. Só que o Damian é muito ligeiro, ele fez curso com o Pyong-dog e ele consegue fazer todos aqueles cachorros acabarem com outro padre. Em resumo, todas as vezes que o Damian corre algum perigo, entra em ação a conexão neural, que ele pode efetuar tanto com pessoas, como com animais e até com árvores, se duvidar. Em resumo, todos os animais tinham medo daquela criança Damian, né? Nossa, porque tinha presença assustadora. Agora não. Agora ele convence os animais, ele é amigo de todo mundo. Eu sabo muito. Em meio aos ataques, o Damian tem que se preocupar com um novo problema, porque esse aqui é The Omen, o inimigo agora é outro, que é o seguinte, o nascimento de um novo Jesus. Alguns cientistas percebem que está se alinhando uma nova estrela, a tal estrela de Belém, e isso anuncia que talvez um novo salvador da Terra está para nascer. E aí o Damian pensa, caraca, eu tenho que acabar com isso. E o Damian também começa a sentir os seus poderes enfraquecidos. Tô ficando velho, tô ficando fraco. O que atesta que de fato Jesus voltou e ele precisa acabar com essa situação. Pra mim, nesse filme tem um momento onde ele entra numa sala e começa a conversar com a imagem de Jesus crucificado. Que ele começa a fazer um monólogo sobre isso e é uma das únicas cenas realmente boas do filme, porque ali o Sam Neill consegue realmente proferir aquelas palavras de uma maneira muito ameaçadora. E eu vou dizer uma coisa, é tanta profanidade que ele fala que esse cara deve tomar um banho de sal grosso depois, né? I will drive deeper the thorns into your rancid carcass, you profaner of vices. Essa cena é muito boa mesmo, tá? É surpreendente quando o filme do nada tá tudo uma bosta. De repente vem uma cena muito boa que logo depois é completamente apagada quando ele inicia a operação Vingadores do Demônio. O Damian reúne os seus seguidores, que a gente já sabia que tinha algumas pessoas que estavam ligadas, que ele é o Sete Pele, então elas começam a ficar amigas dele e tal. Mas aqui, ele vai num estádio, ele reúne uma galera assim, e aí ele fala, pessoal, vamos ter que matar
todas as crianças nascidas em determinada cidade entre a meia-noite e as 6 da manhã de tal dia. E aí começa essa operação aí, cheio de lacaios do Damien tentando matar bebê. Operação Apunhala a Criança. Apunhala a criança, apunhala a criança. Assim, desde o início, a gente percebe que o Damien tem aquela conexão com algumas pessoas e uma influência que ele consegue. Lá no primeiro filme já tem isso ali, ele consegue entrar na cabeça da Baylock. No segundo tem aquela esposa do tio dele, que acaba o apoiando, e mais alguns seguidores espalhados. Só que aqui nesse terceiro filme, ele meio que tem uma conexão neural muito forte. Então ele consegue juntar o estádio de pessoas, falar esse monte de absurdo e as pessoas seguem, entendeu? É um bagulho muito bizarro. Ele é mais popular do que muitas bandas famosas, entendeu? Ele consegue lotar mais estádio do que muito artista por aí. E me impressiona que ninguém nunca tenha descoberto isso. Porque você tem um cara que, assim, do nada na tua cidade, Rio de Janeiro, o cara lotou um Maracanã e ele tá falando pras pessoas. Cara, como é que o Fantástico tá indo ver a Larissa Manoela que não consegue comprar um milho na praia e não tá no Maracanã pra ver o que é essa reunião de gente? Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho? Não, e esse cara é um Elon Musk desse mundo, entendeu? É o cara rico, que tem todo o conhecimento e ninguém cobre isso aí, pô. Não tem uma câmerazinha lá falando, nossa, o que ele tá falando? Vamos ver lá. Ah, matar bebê? Isso é estranho, hein? Eu sou demônio, mata bebê! O Damien pede pro seu assessor, o Dean, acabar com essas crianças. Só tem um problema, porque o Dean também teve um filho que nasceu nesse mesmo período. Ou seja, ele teria que matar o seu próprio filho. Aí rola um tipo de escárnio, aquela passagem da Bíblia onde Deus testa Abraão, entendeu? Só que o Dean não quer matar seu próprio filho, ele planeja fugir ali com o moleque e a sua esposa, só que o Damien entra na cabeça dessa esposa, faz com que ela mate o próprio filho e ainda mate o assessor. Ou seja, o Damien é realmente o capeta, né? Sou de capeta. O que eu tenho pra te fazer, pra te provar? E a conexão neural tá muito em alta, porque enquanto ele tá influenciando essas pessoas, ele também está namorando aquela jornalista, a Kate, e influenciando o filho dessa mulher, que de repente começa a faltar aula, começa a responder pra mãe, Fuma vape. começa a fumar vape, a querer beber vodka com energético tropical, e aí fica claro que alguma coisa de errado está acontecendo. Moleque do caralho, amor. Ela começa então a suspeitar que coisa boa o Damien não é. E isso fica comprovado depois que eles fazem uma fritaçãozinha de bife básica. E quando ele tá dormindo, ela chega perto dele e percebe o número 666 na cabeça do Damien. E aqui a gente vê como a calvície realmente é triste. Porque nesse caso, se ele tivesse um pouco mais de cabelo, ela não teria visto. Aonde eu estou calvo? Agora só uma coisa que nem vai pro vídeo, mas que eu achei curioso, é que o demônio demonstra sua maldade quando ele vira ela no meio do sexo e ela. Ah, não. Kate vai investigar a situação e percebe o óbvio. O Damien realmente é o anticristo e ele está influenciando o filho dela. Então ela chega e fala assim, olha, liberta meu filho que eu vou te levar até Cristo. E ele, como quer matar esse bebê Jesus, fala, beleza, vou junto. Só que isso aí era uma maracutaia da Kate, entendeu? O Damien é o cara que tem a conexão neural, influencia as pessoas, mas essa maracutaia ele não pegou, entendeu? E quando ele chegou lá, era uma emboscada dos padres ninja. Só que daí o Damien já mostra as habilidades, acaba com um desses padres assim, fácil, e o outro vem também tomar uma ruim. Como também tem um filho da Kate que acaba morrendo nesse rolê, e aí o Damien tá maluco, entendeu? As energias dele tão fortes, só que ele começa a sentir uma energia benigna naquele local. Ele sente a presença de um ser superior. E aí ele começa a falar, vem Jesus, vem de mim que eu vou acabar contigo. E nesse momento ele não percebe a Kate se aproximando e apunhalando ele com uma adaga de megido. Nesse momento vira show da fé, o Damien começa a definhar e fala, Cristo acha que venceu, mas não venceu, só que na verdade o Pai venceu sim, porque Cristo aparece ali, enfraquece o Damien, acaba com o mal e aparece uma mensagem bíblica na terra, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. É, meu amigo, esse filme aqui ele realmente termina como se fosse uma propaganda religiosa, né? O primeiro já tem uma frase no final que é um pouco propaganda religiosa, mas esse aqui só faltou falar onde é que é o local do culto. Glória a Deus.
A Profecia 3 custou 5 milhões e faturou 20,5, tendo o pior resultado da trilogia. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 25%, a mais baixa também, porque esse filme, meu amigo, é um castigo, mas pelo menos eu tenho que admitir aqui que ele tem uma coisinha ou outra que me chama a atenção. O Sam Neill fazendo o Anticristo é bem interessante, porque ele é imponente, então tem aquela cena que ele fica desafiando Deus e tal, que é bem massa, só que o resto do filme é muito xixelento, né? Eu gostei, tu falou que tem algumas coisas que te chamam a atenção. E essas coisas todas são um monólogo de 1 minuto e 35 do Sam Neill. Porque de resto é um filme arrastado, é chato pra caramba. Mais uma vez ele tem essas empresas torn, que eles não sabem o que fazer com essas empresas. Porque em cada filme é uma coisa diferente. Aqui aparentemente não é nada, porque o Damian simplesmente larga a empresa. Assim, 30 minutos de filme, ele nunca mais vai ver essa empresa. Agora ele é embaixador dos Estados Unidos e vai pregar peças. E ele também tem um monte de seguidor, mas tem um monte de coisa que ele mesmo faz, não dá pra entender, né? Pois é, cara. Esse cara tinha que estar numa sala só delegando, entendeu? E ele tá fazendo as coisas. Por que ele tá indo lá investigar não sei o que sozinho? Ele podia levar 30 mil pessoas com ele. Ele é capaz de encher um estádio, mas ele tem que resolver os próprios problemas. Não adianta, né? Tem gente que nasceu pra ser peão. Ainda assim, esse filme aqui é uma obra-prima perto do próximo. Com a morte de Damian, a saga deveria ter chegado ao fim, só que ainda fez uma graninha, né? A pessoa investiu 5, voltou 20, pensaram assim, pô, vamos fazer mais um, entendeu? Só que daí vamos lançar direto pro home video, porque dá pra custar menos ainda e dá pra fazer um trouxa ou outro comprar o VHS. Lançado em 1991, A Profecia 4, O Despertar, tem direção de Jorge Montesi e Dominique Girardi. Os caras que trabalham aqui no mercado serrano. Não, e o roteiro é do Brian Taggart, entendeu? Sim. E quem são esses caras? Provavelmente as 3 pessoas que aceitaram receber menos para participar dessa produção. Eles nunca fizeram nada além disso, ninguém sabe quem são eles. Esses caras aqui devem ser até laranjas. A Polícia Federal descobriu um esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado. Bom, e a história começa após o terceiro filme. Aqui mostra que tem uma criança que não tem pai, não tem mãe, ninguém conhece. As freiras chegam e entregam para um casal cuidar. Quem é essa criança? Não sabemos. Quem são os pais? Não sabemos. De onde ela veio? Também não. Mas as freiras dizem que essa criança é fruto de um milagre, que ela ter sobrevivido é algo muito espantoso mesmo, e quem receber ela vai ser muito sortudo. Mas na verdade não vai ser muito azarado. E o casal de azarados que acaba levando a boneca é justamente o casal Ginny e Karen, que dão a essa criança o nome de Délia. Nome feio da porra. Desculpa se você se chama Délia. Délia nasceu com 60 anos. Infelizmente. E é só eles pegarem a criança para coisas estranhas começarem a acontecer. Em certo momento, a Délia arranha o rosto da mãe. O que não é bem estranho, né? Porque criança é meio estabanada, só pode acontecer. Aí o pessoal vai batizar a Délia e essa criança começa a chorar desesperadamente e a mãe dela não vê outra solução senão sair correndo que nem uma maluca com a criança no colo de dentro da igreja. Foda-se! O que também não faz muito sentido, porque criança chora bastante, né? E se todas as vezes que a criança chorar, a mãe tiver que sair correndo, provavelmente ela vai virar uma grande maratonista. Depois o padre que tava batizando a galera lá simplesmente morre. E a Karen acha isso muito estranho. Só que assim, o padre era velho, entendeu? Então quando vê, sei lá, sabe, só morreu. Acontece que nesse filme aqui eles tentam mostrar que absolutamente tudo de ruim que acontece está sendo por causa dessa criança. Então a criança saiu do orfanato, a mãe tropeçou, foi a criança. Não sei o que, sentiu cheiro de cocô, foi a criança. E realmente foi, né? Porque é uma criança. Mas absolutamente tudo aqui, eles tentam mostrar que foi a criança. E várias das coisas que eles formulam não faz sentido nenhum. Porque é super normal a criança chorar, é super normal a criança arranhar. O que não é normal é a mãe sair correndo com a criança no colo. Isso não é normal. Mas de resto, tudo que acontece poderia acontecer com ou sem essa criança. Na verdade, a Karen ter saído correndo com a criança no colo enquanto ela chora, só demonstra que ela é uma péssima mãe e não deveria ter adotado ninguém, né? E esse filme aqui também tem uma outra característica que deixa tudo mais tosco, que enquanto o primeiro é muito elogiado por conta da sua trilha sonora, que é bastante tensa, que consegue dar o clima para as cenas, esse daqui tem vários momentos em que entram músicas cômicas, que parecem ter saído direto dos Trapalhões, assim, e elas encaixam no filme de uma maneira horrorosa, porque elas transformam aquelas montagenzinhas de maldades em coisas extremamente bobas. É tipo, sei lá, eu tô matando o Léo ao som de tum, 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 tum.
atum. Porra, sentido é esse. Caralho, nada a ver. Apesar desse início conturbado, a família vive 7 anos de tranquilidade. E um certo dia, essa criança tá de boa, brincando na rua, quando dá uma neura nela, ela sai correndo, vai brincar e tá vindo um caminhão. E aí esse caminhão tá vindo, vai matar essa criança, meu Deus do céu. A 20 por hora, como todo caminhão, que pelo menos todos que eu vejo tá sempre a 20 por hora na minha frente, malditos. Porque está sempre com mais peso do que deveria carregar e não consegue andar mais. E aí destrói o trânsito e também tá aqui para destruir a vida dessa pequena criança. Mas Pyong-Dog está de volta e vem para salvá-la. Ela sai correndo e consegue resgatar a criança. E aí todo mundo fica feliz, fala, bah, parabéns Pyong-Dog, você é um cão muito legal, você é um bom amigo. E aí esse Pyong-Dog no filme tem um dono, diferente do outro filme que era só um cachorro solto. E aí quando o dono percebe que o Pyong-Dog foi muito útil para aquela família, fala, ó, pode pegar. Cara, é impressionante o desprendimento desse cidadão para com o Pyong-Dog, porque realmente, no que o Pyong-Dog salvou a criança, ele fala assim, olha, quer saber? Fica com ele pra vocês, ele vai ser útil pra vocês. Tá para tu. Bom, e aí começa a série de traquinagens da Adélia, aí pode botar a trilha sonora cômica aí da maldade, que é o seguinte, a Adélia irrita cavalos. A Adélia bate numa criança com uma lancheira. E o pior, a Adélia rasga todos os panfletos dos testemunhos de Jeová. Cara, por que eles puseram essa cena no filme? Tem uns caras que chegam na portinha dela e falam, ué, você poderia ouvir a palavra do Senhor por um minutinho? Aí ela pega os panfletinhos, rasga assim, Criança maldosa. e a musiquinha lá no fundo, né? Sem saber o que fazer, a Karen e o seu marido contratam uma babá para cuidar da criança. E aí você pensa, babá demoníaca? Não, essa babá é justamente o contrário. Ela é ligada em algumas coisas mais místicas e ela começa a sentir na Adélia uma energia muito negativa. Ela é a jovem mística do TikTok. Ela mexe com aquelas pedras, aqueles cristal, aqueles incensos, e ela tá notando que tem algo errado com a Adélia. Essa menina tem um fedor de aura ruim. E isso vai desvitalizando o seu campo de energia. E aí ela leva a Adélia até uma feira de coisas místicas, que é um conceito muito peculiar que esse filme aqui tem. E quando ela chega nessa feira, ali é gente lendo mão, vendo mofo de pão, entendeu? Tem todo aquele sistema e todo mundo começa a sentir uma coisa ruim na Adélia. E aí chega um momento em que a babá convence a Adélia a ir até um local onde tiram fotos da aura de uma pessoa. Ela vai lá, arrasta a menina, eles tiram uma foto e quando eles revelam essa imagem, o que aparece? Uma gigantesca fumaça de derby vermelho em volta dessa garota. E aí a babá sente, isso aqui é coisa ruim. Não é à toa que logo depois a feira inteira pega fogo por conta de uns acidentes bizarros. E aí a Adélia sente que essa babá é um perigo para ela. E aí a Adélia mostra que é coisa ruim, dá uma cusparada na cara dessa babá e depois vem um Pyong-Dog pra fazer a missão de jogar ela pela janela. E essa foi uma cusparada realmente muito grande, porque ela cospe e a babá começa a ficar cega, ela não sabe mais o que ela tá fazendo, assim, essa menina tinha tanto catarro nos pulmões dela, que ela deve estar fumando realmente desde que ela tem uns 2 anos de idade. Eu não sei se eu ouvi o filme errado e tal, mas na minha concepção era um tão guspe ácido assim, porque ela realmente tratou como se tivesse... Ai, meus olhos, meus olhos! A Karen, a mãe da Adélia, vê a cena da babá caindo, ela entra em choque, desmaia e vai parar no hospital. E quando chega nesse local, eles descobrem que ela tá grávida. E aí é um momento muito feliz do filme, todo mundo esquece daquela babá que se dane, morreu, era só mais uma trabalhadora, vamos contratar outra. O que importa agora é que temos um novo herdeiro chegando. Mas em paralelo a isso, a nossa querida Karen vai trocar uma ideia com o padre fala, ó, tem coisa estranha rolando aí, dá uma investigada, porque isso é estranho, tá? Tem toda essa história do anticristo, o pessoal tá falando que isso vai ter que acontecer uma hora ou outra, quando vê vai ser na tua vida, minha filha. Vai se fuder. Então ela fala, beleza, vou contratar um detetive pra investigar o passado dessa menina Adélia. O detetive começa a fazer isso, ele começa a ir em porta de boate, em porta de tudo que é coisa. Ele faz uma conexão porque esse detetive aqui, ele é habilidosíssimo. Ele só tem essa aparência que não convida muito, assim, a imaginar que ele é um bom detetive, mas ele é. E ele descobre uma coisa incrível, cara. Essa parada é bizarra, tá? Ele descobre que tinha uma freira que conhecia a Adélia quando nasceu, fazia parte daquele convento e tal, só que ela saiu e agora ela montou um novo negócio, que é o seguinte, é uma seita que acredita que as cobras podem definir o futuro.
E eu não tô de sacanagem, isso realmente tá no filme. Ela conversa com as cobras, né? Ela tem toda uma relação ali com os animais. Aí ele chega lá, começa a assistir, ó, a cobra tá ali mexendo, ela tá mexendo com a cobra, uma história muito doida, só que no momento que falam da Délia, aí vem a presença maligna da criança, que consegue invadir aquela cobra e fazer ela atacar aquela mulher ex-freira. Ex-freira, agora fuleira. Assustado com isso, esse detetive vai até a casa da mulher e encontra ali várias provas que conectam ela, a menina Délia, o médico da família que tá lá falando que a Karen tá grávida, que tá fazendo parto, ele também tá envolvido nessa parada, só que o detetive tá longe, entendeu? É mais de 100 km da onde tá a Karen. Então, em vez dele ir até a mulher, ele pensa assim, eu vou escrever uma carta. Ele vai, escreve a carta contando todo o caso e envia para Karen. Imediatamente depois disso, ele sofre um acidente envolvendo um guindaste no meio da rua e morre. A Karen dá à luz ao seu novo bonequinho, tá toda feliz, só que daí ela recebe a carta. Ela lê isso e fica muito tensa. Ela vai atrás do médico com um bisturi e fala, quem é tu? O que tu tá fazendo aqui? Porque eu sei que tu tá devendo no cartório, me explica essa história toda. E aí que vem o plot twist, porque esse médico faz parte de uma seita que cultuava o Damien no passado. Eles eram daquela galerinha que seguia o cara, que fazia tudo que ele mandava. A galera do estádio. Ah, sim, ele tava lá no show aquela noite. Ah, que massa. Eles estavam tudo junto, era tudo faixa, e essa menina Délia é filha de Damien. Lembra aquela jornalista que tinha lá no filme? Sim. Que ela engravidou? Ela tava pensando, que é esse bebê? O bebê nasceu e essa menina aí agora, o capeta, filho do capeta. O filho do anticristo é o anti-anticristo? Mais um anticristo e pior do que isso, mais dois, porque aqui vem o segundo grande plot twist desse filme. O filho da própria Karen também é filho de Damien. E aí você pensa, ué, mas eles fizeram o Vucu Vucu? Não, a menina Délia tinha, de alguma maneira, os embriões de um irmão gêmeo dela em seu próprio corpo. E aí esse médico, que aparentemente é um gênio da biomedicina, ele de alguma maneira tirou essa parada da Délia em uma das visitas que a menina fez ao seu consultório e depois, quando a Karen foi parar lá, ele aplicou isso aí na Karen. Como é, amigo? E então, essa criança que acaba de nascer também é filha do anticristo. São dois bebês filhos do anticristo. Ou seja, dois anticristinhos. É o anti-anti-anticristo. Isso aí. Caraca. Tá cada vez mais difícil. Não tô entendendo nada. A Karen vira praticamente o Capitão Nascimento, mata o médico, pega a pistola dele e vai... A pistola dele? Não pega na pistola, pega o revólver, desculpa, dele. E vai pra casa tentando resolver essa situação. Quando ela chega lá, tem uma lavababá. E essa aí também tem que morrer, né? Porque é seguidora de Damien, é seguidora do capeta. E quando ela chega no quarto, ela percebe que a Délia está com um bebê no colo. Aquele bebê que era dela e tal. E quando ela olha na palma do bebê, tem 666 na mão. Assim, não é tipo o Damien que tinha na cabeça, era difícil de ver, tava literalmente na mão. Sério que ela nunca tinha visto antes? Cara, o teu filho nasceu com 666 na palma da mão. A primeira imagem que tu viu dele foi 666. Bom, mas ela não viu, e aí ela pensa assim, bom, vou ter que matar o bebê, vou ter que matar a Délia, vou ter que fazer a chacina de bebê aqui, de criança. Mas nesse momento as Pyong Kids olham pra essa Karen e começam a influenciar, e ela acaba se matando. Cara, o poder dessas crianças é incrível. E no final as crianças cantam: estou seguindo ao anticristo, desse caminho eu não desisto. Grande filme. A Profecia 4 foi lançada direto para a TV e home video. Então a gente não tem dados precisos de bilheteria, de orçamento. É uma grande incógnita desse filme aqui. Ah, e eu me pergunto, eu volto e meio me pego pensando assim, nossa, quanto será que faturou a Profecia 4? Eu chutaria que tipo uns menos de 5 milhões, tá? É meu chute. Diria até 3,2. Caraca. Mas os críticos que assistiram esse filme... Os 12 críticos, incluindo nós aqui. Os 12, então foram 10 mais a gente. Que se propuseram assistir esse castigo aqui, detestaram o filme. Porque não tem, entendeu? Esse filme aqui é muito ruim. Ele é o pior fácil desses 4 filmes. Assim...
Eu não sei nem o que falar de positivo dele. Não tem? É porque esse filme não tem nada de positivo pra ser falado, ele é tosquíssimo, cara. É impressionante como eles conseguem associar mortes que não fazem sentido nenhum com trilhas cômicas que parece uma piada. Eu não sei se o propósito disso era baixar a classificação indicativa do filme de alguma maneira. Fazer com que isso pudesse ser assistido por pessoas mais jovens, entendeu? Porque realmente não faz sentido, é um filme tenebroso e deixou o anticristo... Me deixou com alergia, cara. Eu tenho alergia a filme ruim, então dá? Esse filme aqui conseguiu adormecer o anticristo por 15 anos. Nos anos 2000 virou moda fazer remake de filme de terror. A gente teve O Chamado, a gente teve O Massacre da Serra Elétrica, a gente teve Horror em MTV. Eram sempre remakes um pouco mais trevosos do que o filme original. Eles tentavam botar aquela saturação mais baixa, aquele contraste mais alto e criar aquele clima realmente terrorístico. E nessa vibe, A Profecia também ganhou o seu remake, que nesse caso é o pior tipo de remake possível, porque basicamente eles refizeram o filme original, eles copiaram o filme original. E a gente tem provas disso. Lançado em 6 de junho de 2006. Pera, junho? É o mês 6? Eu não acredito. Eles fizeram isso. Uau! A Profecia tem direção de John Moore, do horroroso Max Payne, e roteiro de Dan McDermott. Tipo assim, esse Dan McDermott é o roteirista do filme, como eles acreditaram e tal. Mas eles não puderam realmente acreditar, porque o roteiro desse filme é tão igual ao filme original, que o sindicato de roteiristas falou, não, eu vi o que vocês fizeram aí, não pode. Não pode! Ou seja, esse filme foi oficialmente roteirizado por David Seltzer, que é o roteirista lá da Profecia original, porque ele é uma cópia tão descarada que no fim das contas o cara recebeu 2 vezes pelo mesmo trabalho. Merece, né? Usou o sistema contra o próprio sistema. E o filme é igual ao original, aqui a gente vê o Robert Thorne, um diplomata que perde seu filho, recebe Damon no lugar, uma criança que aparentemente é normal, daqui a pouco mostra que não é tão normal assim, no aniversário de 5 anos dele, a babá se mata enforcada. Igual. Não, tem uma diferença aqui, porque quem surge nesse aniversário é o Pyong Dog, que agora não é mais um Rottweiler, ele é um pastor alemão. Pastor alemão preto, nunca vi disso. Na verdade, a maior diferença do filme não é o pastor alemão, mas sim a direção, que é muito ruim. Então todas aquelas cenas que tinham uma tensão, a morte da babá, aquelas acontecem muito rapidamente, porque o remake dos anos 2000 ele não tem tempo a perder, ele quer chocar com a imagem e não com a construção dela. Então o foco da cena é a babá pendurada, não é o que leva a babá até se pendurar, entendeu? Aliás, essa nem é a primeira morte do filme, porque na abertura dele a gente vê a morte do diplomata que deu lugar ao Robert Thorne. E aí a morte é toda cheia de treta, um carro para na frente, aí depois acende um fogo, aí o carro pega... É tipo Jogos Mortais de novo, entendeu? E é ridículo, essa cena é muito ridícula. A edição é pique Jogos Mortais, com esse monte de flash e efeito sonoro, jump cut, puta que bosta. E claro, como todo remake dos anos 2000, ele tem essa imagem tenebrosa, esse filtro azulado hiper contrastado que faz com que tudo que é preto vire um buraco negro. Então as coisas elas não têm mais textura, elas não têm nada. Se um personagem tá usando uma roupa preta do lado de outro personagem, eles se unem, eles viram uma coisa só. É o preto mais preto que existe na história. Mais preto que aquele cachorro preto lá. Outra coisa que o diretor achou muito sábio de fazer aqui é de colocar alguns elementos vermelhos no filme. E aí, meu amigo, a hora que você percebe isso, fudeu, porque você só vai conseguir olhar pra isso, e é o tempo inteiro. Não é tipo as laranjas de Poderoso Chefão, ou os elementos vermelhos de O Sexto Sentido, é o tempo inteiro. Toda hora é um vermelhão que não faz sentido nenhum. E sabe onde elas mais aparecem? Na grande novidade desse remake, que são pesadelos que a mãe do Damien tem. Ela começa a ter pesadelos que não fazem sentido nenhum e que estão ali só pra ter um jumpscare que nunca funciona. E nesse filme também, para não dizer que o roteiro é igual ao original, aqui tem todo um segmento de padres que ficam monitorando o nascimento do anticristo. Eles conectam estrelas, eles percebem padrões, eles ficam ali por trás. É tipo a CIA, entendeu? A CIA dos padres. A pia. Isso. E eles conectam o Damien a vários acontecimentos ruins na história da humanidade. Tsunami, terremoto, surgimento do TikTok. Tem muita coisa ruim que eles dizem que tem influência do Damien. E eles tentam avisar o Robert
Smith, assim como aquele fotógrafo mãe de Ná que prevê o futuro, e o Robert obviamente ignora tudo. Então vão acontecer as mesmas mortes do filme original, só que dessa vez com aquele CGI vagabundo que estraga absolutamente tudo. A morte do cara que é atingido por uma lança que cai de cima da igreja, ela é assim, olha, horrorosa. É impossível sentir qualquer coisa com esses efeitos aí na tela. Dá pra sentir sim, dá pra sentir nojo. Depois da morte da babá inicial, vem aqui a babá substituta, a Baylock, assim como no filme original. Mas diferente do filme original, aqui ela é interpretada por Mia Farrow, que faz a mãe lá no Bebê de Rosemary, entendeu? Então é tipo um tipo de homenagem que eu acho que o filme quis fazer, né? Uma homenagem triste, né? É uma homenagem dessa eu não quero. Se é fazer uma dessa, eu prefiro não ter. Não quero não. E aí o Damian vai cada vez mais virar o Sete Pele, vai fazer as carinhas que esse ator conseguia fazer. Não, esse moleque é um bosta. Olha, eu vou falar um negócio, tá? De verdade, a criança original que faz o Damian manda muito bem. Tem esse rosto que é inocente, mas ao mesmo tempo é maldoso, consegue misturar as duas coisas e é muito memorável. Agora esse molequinho aqui, cara, nossa, ele é muito ruim. Ele não consegue fazer nada, cara. Ele não consegue nem fazer uma carinha. Ele faz essa carinha de peido preso, né? Essa daí ele tem, que ele faz o tempo inteiro. Parece que ele tá sempre tipo assim, que droga, cara. Pô, tô aqui gravando de novo. E ele tem uma carinha, esse cabelinho de pinico, eu não sei, a imagem, bem dizer assim, a imagem desse moleque eu já vi na internet 200 mil vezes. Por algum motivo, esse molequinho, cabelo de pinico, olhando pra trás assim, ficou muito popular na internet, só que a verdade é que no filme ele é muito ruim. E aí, obviamente, o filme se sucede que nem o original. O fotógrafo, mãe de Ná, se une ao Robert, eles começam a investigar. Mas aqui o filtro é mais escuro, tem que lembrar isso. Tá? O filtro é mais escuro, tem vários momentos do filme que eu juro pra vocês, tem dois personagens usando roupas pretas e não dá pra ver a diferenciação entre eles, porque o filtro é tão contrastado que é impossível, mas eles vão ir até o cemitério e vão descobrir que o Damian nasceu de um vira-lata caramelo, e aí tem todo esse drama. No fim das contas, o Robert vai tentar matar o garoto e vai ser morto pela polícia antes de conseguir efetuar o assassinato. A Profecia de 2006 custou 25 milhões e faturou 120. Então fez um bom dinheiro, fez muito mais do que os outros, mas também tem que falar a verdade que o filme original foi lançado em menos salas de cinema, 30 anos antes, e assim, não dá pra comparar muito bem essas paradas, mas a verdade é que esse filme aqui deu certo sim, fez um certo dinheiro, e eles também tiveram essa campanha de marketing que falava que o filme ia lançar no dia 6/6/6, isso aí chamou a atenção da galera, isso aconteceu logo depois do tsunami lá de 2004, então também o filme fala sobre isso, eles tentam conectar, então eles fazem esse bem bolado pra falar que o mundo tá acabando pra fazer esse filme. É um filme de merda, assim, sinceramente, ele é bem menos interessante do que o original. Ele não é horrível, mas quando tu bota pra comparar com o primeiro, ele passa muita vergonha, né? Esse filme aqui não é uma reprodução que nem aquela do Gus Van Sant de Psicose de 98, que ele pegou e regravou o filme original quadro a quadro. Não é isso, mas ele é tão parecido com o original, mas tão parecido, só que ao mesmo tempo tudo é pior, porque o John Moore é um diretor completamente genérico, sem assinatura nenhuma. Então tudo que ele tenta fazer igual fica pior, e tudo que ele tenta fazer diferente é um acréscimo desnecessário pra trama, o que faz com que esse filme aqui seja realmente muito ruim. Assim como todos os remakes sombrios dessa época, esse filme aqui aposta em imagens mais chocantes. Então no filme original tem um padre com lepra, com o rosto tá derretendo. Nesse aqui ele é uma caveira, entendeu? Tipo assim, eles têm que fazer tudo mais trevoso pra tentar chamar mais atenção, só que na minha concepção só passa vergonha. E vou dizer uma coisa, tá? A Profecia, infelizmente, é uma dessas sagas que tem apenas um filme bom. Isso é triste, né? Que tristeza. Que é a Profecia 2. Não. Mentira, vamos ver isso agora no nosso ranking, antes da gente se despedir do pequeno grande Damian. E eu vou abrir aqui falando que o melhor é a Profecia, que é o único filme bom de toda essa saga aqui. Concordo. Na sequência vem a Profecia 3, que eu acho que tem os seus momentos, mas esses são pouquíssimos momentos. É aquele 1 minuto e 35 de prazer. É aquele 1 minuto e 35 é muito bom. Depois, pra mim, vem a Profecia 4. Um filme de merda. Não, bota o remake na frente. Não vou botar o remake. Pra mim, a Profecia 4, um filme de merda, mas que tem uma menina que bate nos outros com uma lancheira, que tem uma foto de aura, que tem os seus momentos divertidos, entendeu? Depois vai vir a Profecia 2. E por último, eu coloco esse remake que é igual ao original. Igual.
Eu vou mudar aqui o meu ranking, pra mim o melhor obviamente é o primeiro, e depois não tem mais nada de bom, né? Mas eu vou botar o terceiro filme, porque tem um monólogo. Aquele 1 minuto e 35 é muito bom, realmente é 1 minuto e 35 bem impactante. Na sequência vem o Remake, que é um filme covarde de merda, mas ao mesmo tempo não me massacrou como o quarto filme o fez, que é um filme horroroso, um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, só que ele pelo menos não me fez dormir, como foi o caso do segundo filme, que pra mim é um dos filmes mais chatos que eu vi na minha vida. O segundo filme eu assisti em 3 etapas, porque eu dormi 2 vezes assistindo essa merda e tive que começar a voltar pra saber onde que eu tinha parado. O mais longo que deveria. Até onde eu lembro desse filme, entendeu? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta qual o seu filme favorito dessa franquia e por que essa franquia não deveria ser franquia. Ou por que eles deveriam fazer um remake do filme... Não, brincadeira, não precisa comentar isso não. Dá um confere nos links aqui da descrição, tem as nossas redes sociais, tem as lives do Miguel, tem também o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que em breve será muito mais foda do que já é. Tá bom.